Olá, tudo bem? Iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. O nosso podcast é uma forma de levar conteúdo jurídico até você. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com o Dr. Felipe Tomazoni, tabelião do primeiro ofício do Cartório de Notas de Campo Grande. Você sabe para que serve um cartório de notas? Sabe quais atos podem ser realizados num cartório de notas? Sabe o que é uma ata notarial? Você sabia que é possível fazer um reconhecimento de paternidade através de escritura pública? Te convido, venha para esse bate-papo comigo e com o Dr. Felipe Tomazoni. Tenho certeza que vai sanar muitas dúvidas tuas. Seja bem-vindo, Dr. Felipe, aos nossos estúdios aqui do Juridicast. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer, pelo doutor disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu sei como que é a rotina de um tabelião, eu sei como que é o dia a dia, as pressões que vocês sofrem pela profissão. Por isso, eu fico muito agradecida pela tua presença aqui para a gente bater esse papo. Imagina, doutora, eu agradeço, é uma honra e agradeço o convite novamente. Mas antes da gente começar a bater esse papo, gostaria que o doutor se apresentasse para os nossos telespectadores da TV Interativa News, do YouTube e também dos nossos ouvintes do Spotify. Fala pra gente quem é Dr. Felipe Tomazoni. Ok, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com a doutora e com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Tomazoni, sou tabelião de notas do primeiro Serviço Notarial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou ali nesta função desde 2015, desde 1º de outubro de 2015 que eu assumi a serventia. E estamos ali para atender toda a população, nos atos notariais dos mais diversos, formalizando ali juridicamente a vontade das partes. Eu gostaria sim que o doutor falasse para nós o que vem a ser um cartório de notas, porque no dia a dia a gente percebe que as pessoas, elas confundem cartório de notas, outros preferem chamar de cartório de tabelionato, isso, com cartório de registro de imóveis, com o cartório de títulos e documentos e também ainda o cartório de registro de pessoas naturais, né? Sim. Então diga para nós realmente o que vem a ser e quais os atos, alguns atos, né? Porque são vários atos que o cartório ele pratica, mas quais os principais atos que um cartório de notas? O cartório de notas, diferentemente de um cartório, por exemplo, de registro de imóveis, ele não registra, né? Nós ali formalizamos a vontade das partes. Então, o ato mais corriqueiro, mais comum é a escritura pública, a procuração pública, a ata notarial, o reconhecimento de firma, a autenticação. Mas são diversos atos que são feitos em cartório de notas. O cartório de notas ele tem por função onde o tabelião vai atribuir ali a fé pública àquele documento que tem força pública, como o próprio nome diz. Diferentemente de um registro de imóveis, que vai registrar aquele título, uma escritura, um instrumento particular. Diferentemente do cartório de registro civil, que vai cuidar da parte das pessoas naturais, no caso de registro de pessoas naturais, vai cuidar do óbito, do nascimento, do casamento. O protesto cuida dos registros de protesto. E o título dos documentos tem um caráter aí de bens móveis e outras atribuições residuais. Na tua fala, eu já queria fazer várias perguntas, mas eu vou começar pelo seguinte. Eu fiz uma escritura pública. Depois de assinar, eu posso fazer alguma alteração nessa escritura pública? A escritura pública, depois de assinada, concluída ali, ela só pode ser alterada de dois modos. Ou por uma escritura de re-ratificação ou por averbação de erro material, aqui no nosso estado, no caso, né?
A averbação de erro material ela se dá só para alguns elementos específicos, por exemplo, o erro de transposição de algum dado, um CPF, um RG que foi equivocado, por exemplo. Mas se você quiser alterar o teor da escritura, o objeto, o preço e demais elementos cruciais ali, não é possível você alterar sem que todas as partes venham e retifiquem, retificando as partes que desejam ser alteradas, ou seja, corrigindo, retificando e ratificando as demais partes. Então, para que seja alterado, respondendo a sua pergunta, é preciso que todas as partes venham e assinem novamente. E faz uma outra escritura. Uma outra escritura chamada escritura de re-ratificação. E usando outro selo. Sim, outro selo. É uma outra escritura que vai complementar. As duas escrituras vão junto para o registro de imóveis. Certo, entendi. E o doutor também falou sobre a fé pública. A fé pública, ela é atribuída aos delegatários e está intimamente ligada, ela é atribuída por lei, né? Sim. Está intimamente ligada à autenticidade dos documentos emitidos por vocês. Doutor, pode falar um pouquinho mais sobre essa fé pública? Essa fé pública, ela, quando a gente recebe a delegação, né? A gente recebe essa delegação, para quem não sabe, os cartórios eles não são um serviço, os cartorários não são servidores públicos, são agentes públicos, que é um conceito diferente. Mas nós exercemos uma função pública delegada pelo Estado em caráter privado. Então nós recebemos essa função pública e dentro dessa função pública a gente recebe a fé pública do Estado que é atribuída a nós, onde nós, nos dados que nós comparecemos, que nós assinamos, enfim, nós certificamos que aquele ato tem validade, está dentro das prescrições legais, dentro do que determina a lei, está válido, vamos assim dizer. E essa confiança, que na verdade a fé pública nada mais é do que a confiança atribuída pelo Estado àquele agente público. Nós estamos ali certificando algo que vai trazer uma segurança jurídica para aquelas partes, diferentemente quando você faz um instrumento particular que não tem um agente com fé pública. Então essa é a função da fé pública. E a ata notarial, essa fé pública de vocês está bem presente numa ata notarial. Sim. E a ata notarial, ela é uma narração objetiva, né, fiéis e detalhadas de fatos jurídicos presentes ou verificados pessoalmente por vocês. Sim. O doutor pode explicar para a gente? A ata notarial ela ganhou muita notoriedade com o advento do novo Código de Processo Civil, do atual Código de Processo Civil, né? Ela já existia anteriormente, mas ela foi prevista dentro das provas ali nominadas dentro do Código de Processo Civil atual. Então ela ganhou bastante notoriedade. Ela é muito usada para efeito de processos judiciais, os advogados se utilizam muito dela, cada vez mais ela é usada. E qual que é a função dela? É a função probatória, a função de prova. Por quê? Justamente como o tabelião tem essa fé pública, então, por exemplo, você atesta ali, apresentado para você, por exemplo, conversas de WhatsApp, imagens, e o tabelião com a fé pública vai testar, olha, me foi apresentado isso e eu verifiquei que de fato existia aquilo. Claro que daí vai caber ao juiz, dentro de um processo judicial, colocar, né, dentro da sua liberdade ali no processo, verificar o valor daquela prova. Mas aqui a função, no caso da ata notarial, é o tabelião atestar a veracidade daqueles fatos, atestar, constatar aqueles fatos para que sejam documentados pela ata notarial e possam ser levados a efeito. Certo. E o WhatsApp, né, tornou-se uma ferramenta de comunicação entre as pessoas. E hoje a procura está grande para fazer uma ata de uma conversa de WhatsApp, porque hoje é bastante usado realmente na advocacia. Sim. Como um meio de prova. Mas a procura no cartório por esse ato cresceu? Sim, não. A procura desde do advento do Código de Processo Civil atual para cá é cada vez maior. Ela só tende a aumentar. Muitas pessoas às vezes não conheciam
esse ato e passaram a conhecer, e é muito utilizada. Na verdade, as pessoas hoje têm até que não tem muita noção, às vezes, da seriedade que é você, às vezes, postar uma imagem, mandar uma mensagem, porque isso hoje tudo pode ser usado como prova. Então, a ata notarial está aí para isso. Então, às vezes, uma conversa pode ser usada depois num processo judicial como prova. E o documento que precisa, vamos dizer, se for uma conversa de WhatsApp, que provavelmente será usada como prova no processo, basta o celular. Sim, no caso, por exemplo, das conversas WhatsApp, né, claro que a ata notarial tem diversas funções. Ela pode usar, por exemplo, para uma também que é muito usada pelas imobiliárias, que é a questão de constatar ali a situação de um prédio, tirando fotos, enfim. Processo de uso capião. Sim, também, né? Exatamente. No caso, por exemplo, que o escrevente vai até o local e constata ali a situação do imóvel para entrega, por exemplo, de uma locação. Mas, enfim, voltando à questão do WhatsApp, o que vai ser verificado é da seguinte forma: a pessoa tem que levar, né, na hora da lavratura, da elaboração da ata, o celular onde constam aquelas mensagens, e o escrevente, o preposto ali do cartório, vai verificar se de fato existem, né, vai pegar os dados do celular e como se deu essas mensagens, vão todas constar ali na ata, essas mensagens. Certo. Doutor Felipe, sabemos que parte da população sabe o que vem a ser o ITBI, né? Mas também no dia a dia a gente depara ainda com pessoas que, quando a gente está ali falando de uma compra e venda, fala que tem que pagar este imposto, ainda não tem conhecimento. O senhor pode explicar para a gente um pouco sobre o que vem a ser o ITBI para essas Sim. pessoas que ainda não têm conhecimento? O ITBI ele é o imposto de transmissão de bens imóveis em caráter oneroso, em caráter em que não é gratuito, né? Então, toda vez que você tem ali uma compra e venda de um imóvel, isso não incide claramente nos bens móveis, mas nos bens imóveis, como o próprio nome do imposto fala, você vai ter ali a incidência do ITBI, na permuta também. Então, o que acontece? A permuta também incide o imposto ITBI. Se for a permuta de imóveis, tem ITBI. Na verdade, são 2 ITBIs, né? Porque um vai e outro volta. Certo. Então, são a incidência de dois ITBIs. E ele incide, nesse caso, então, para a gente ali dentro do cartório, é muito usual essa questão do ITBI, né? Porque a avaliação, para fins de transmissão, é usada como valor venal, né? Tanto para a questão do valor dos emolumentos da escritura, como para o valor do imposto de ITBI. Então, a gente tem sempre que estar atento a essa questão do ITBI. E qual que é a porcentagem que paga? Que é o comprador. Sim. Que paga esse imposto, né? Sim, é o comprador que paga normalmente. Normalmente eu digo porque as partes também podem acordar em sentido diferente, contrário. Né? Esse é um imposto municipal, né? Então o município que vai determinar ali qual a porcentagem. Em Campo Grande, essa porcentagem de 2% sobre o valor de avaliação. Certo. E esse recolhimento deste imposto ITBI, ele é obrigatório que seja recolhido no ato da lavratura da escritura? Certo. Nesse caso, a gente tem uma situação recente que houve um entendimento do STF em sentido no sentido que flexibilizou essa questão. Por quê? A norma, tanto a lei municipal como as normas do Tribunal de Justiça referente ao cartório, elas exigem que seja recolhido o imposto na lavratura de escritura, sempre exigiram. Porém, o entendimento do STF veio no sentido de que o que transmite a propriedade é o registro. De fato, pela lei, sim, o que transmite a propriedade é o registro. A escritura ela é só um título, um modo para que seja transmitido através do registro.
né? O Código Civil é muito claro nesse sentido que é o registro que faz a transmissão da propriedade. Porém, exigiam essas disposições legais da grande maioria, maciçamente, falando dos municípios brasileiros, exigindo ali na escritura já o recolhimento. Então, por conta disso, era praxe. Porém, veio o STF e decidiu, olha, a transmissão de propriedade se dá no registro, então a incidência, o fato gerador do ITBI é o registro. Com isso, veio a discussão. Então não precisa mais recolher na lavratura de escritura? Aí houve uma questão delicada, uma questão bem tênue. Por quê? A decisão do STF ela foi dada em sede de controle de constitucionalidade difuso. Para quem não entende, não é da área, é um controle que verifica se aquela lei ou se aquela norma é constitucional, se ela está de acordo com a Constituição. Porém, em controle difuso, ela não é efeito erga omnes, ou seja, efeito para todos, ela é efeito inter partes. Certo. Só que houve uma confusão muito grande no sentido de que as pessoas olharam para aquilo e viram que tinha repercussão geral. Então, era uma decisão em sede de controle de constitucionalidade difuso com repercussão geral. Então, se é repercussão geral, você entende, então vale para todos. Porém, a repercussão geral aí, o entendimento que você tem, os doutrinadores entenderam, juristas entenderam, que se daria essa repercussão geral em sede de recursos repetitivos, em outras ações que já não precisaria entrar com uma ação para provar aquilo. O STF já decidiu. Então, era nesse sentido. Então, em primeiro momento, os cartórios aqui do Mato Grosso do Sul, porque tem as normas estaduais também, decidiram, nós não estamos impedidos, né? Claro que teve interpretação de cada tabelião, cada registrador, mas a grande maioria entendeu assim, nós não estamos impedidos de recolher só no registro o ITBI. Certo. Porém, não está clara essa decisão de que vai se aplicar a todo mundo. Então, o que aconteceu é que no caso aqui específico do Mato Grosso do Sul, cada estado tem a sua autonomia nesse sentido, o Tribunal de Justiça editou um provimento e alterou as nossas normas, o Código de Normas do Tribunal de Justiça referente a cartórios. E previu lá expressamente que, sim, nós podemos recolher somente no registro ITBI. Com isso, aí sim ficou tranquilo, ficou pacificado, que no caso do Mato Grosso do Sul, pelo menos, é possível recolher o ITBI só no registro. Então, você lavra a escritura e você vai recolher no registro ITBI. Então, a pessoa ali ela tem a opção. Se ela quiser recolher no ato da lavratura, ok. Mas se ela também quiser deixar para recolher na hora que for levado para o cartório de registro de imóveis, ela recolhe nesse momento. Sim, hoje ela tem essa opção aqui no nosso estado de recolher ou na escritura ou no registro. Porém, a nossa orientação, até em vista do que está expresso nesse provimento do Tribunal de Justiça, é de que as partes sejam orientadas de que o ideal é que seja recolhido na escritura. Na lavratura. Porque, na verdade, a pessoa não deve lavrar a escritura e demorar para fazer o registro. Isso. Na verdade, isso é um risco. Isso. Porque, na verdade, o registro que vai fazer a transmissão. A escritura parada na gaveta, ela pode ter uma alteração de norma, a pessoa pode falecer e aí tem uma série de nuances. Então, a gente orienta que seja levado. Na verdade, aqui em Campo Grande é praxe, né, os cartórios, o meu cartório, a maioria dos cartórios, já pega a escritura lavra e leva para o registro, entrega, o nosso pessoal leva para o registro e já entrega para o cliente registrado. Eu ia falar exatamente isso, porque eu sei, acho que são todos o cartório, não é somente acho que hoje todos. O seu eu sei que age dessa forma, então se a pessoa não recolheu o ITBI naquele momento, acabou o serviço do cartório de notas, encerra ali na lavratura da escritura. Vocês não vão levar para o registro de imóveis porque não foi recolhido o ITBI. Sim,
Sim, é que na verdade, para levar para o registro, ela vai ter que recolher. Tem que recolher, né? Tem que recolher. E foi importante o doutor falar, porque não basta somente fazer a escritura, lavrar a escritura ali, da compra e venda, porque às vezes a pessoa coloca realmente na gaveta, cai no esquecimento. Pode ser, estou dizendo que pode ser, que o vendedor mais para frente esteja com má fé, vai no cartório de registro de imóveis, e venda de novo, pede uma certidão de matrícula atualizada, está ali constando no nome daquele que vendeu, ele apresenta a certidão de matrícula para uma pessoa que está interessada em comprar e vende novamente. Sim. E esse vai e registra. Sim. Então isso realmente é importante falar, né? Quem não registra não é dono, né? Existe essa frase. É um jargão jurídico dos registradores, que é uma grande verdade. Quem não registra não é dono. Se você fez escritura ou fez um instrumento particular, enfim, quando a lei permite, e não registrou, você não é dono. Então quem vai continuar sendo dono? Vai ser o antigo proprietário. E aí, mas ele vendeu de novo e eu tenho escritura. Beleza, você tem escritura, mas você ainda não é dono. Não é dono. Como que você vai resolver isso? Juridicamente, você vai provavelmente só conseguir perdas e danos. Isso. Né? Você muito provavelmente, às vezes, não vai conseguir reaver aquele imóvel. E a dor de cabeça que vai ter, sim. né? Porque vai ter que ir para o judiciário, que é bem assim, lento, né? Para resolver uma ação desse tipo. Por isso que a gente realmente recomenda, inclusive nesse provimento do tribunal, ele ainda fala que a gente tem que constar expressamente na escritura que as partes estão cientes que aquilo que é necessário o registro para transferir a propriedade. A propriedade, né? E o Código Civil, ele determina que a alteração de regime de bens no curso do casamento seja feita motivada, né? E também somente pela via judicial. É possível fazer alteração do regime de bens no curso do casamento ou na união estável no cartório de notas? Não. Na verdade, o que é possível é, após uma autorização judicial, você fazer um pacto antinupcial com a autorização do juiz alterando. Mas veja, o Código Civil, ele prevê que a alteração de regime de bens deve ser feita pela via judicial com pedido motivado. Há projeto de lei de que seja permitido, não me lembro agora quem é o autor do projeto de lei, mas que seja permitido via cartório essa alteração de regime de bens. Mas não há. Na união estável, até é uma questão que até já me foi indagado. Se a pessoa faz a escritura pública de união estável e daqui a um tempo ela vem e fala, eu quero fazer uma nova escritura pública entre as mesmas partes, alterando o regime de bens. O entendimento do STJ é que não é possível. Não é possível. Não é possível. Por quê? O STJ diz que, como o entendimento da jurisprudência no sentido de que se equiparou a união estável ao casamento, você tem que dar um tratamento, claro que não é igual, porque são institutos diferentes, mas muito similar. Então, quando você pega e altera o regime de bens na constância da união estável, e você não dá esse tratamento para o casamento, você está dando um melhor tratamento para a união estável que o casamento. Então, o entendimento do STJ é que você não pode, inclusive, retroagir o regime de bens na união estável para o período anterior ao que você estipulou, a data que você, na verdade, assinou, lavrou a escritura de união estável. Mas, assim, em resumo, não é possível, tem projeto de lei, mas hoje não é possível fazer alteração de regime de bens via cartório. Tem que ter autorização do juiz. Porque a união estável, ela rege pelo regime de comunhão parcial de bens. Sim. Isso se os conviventes ali não estipular um outro regime, porque eles podem dizer eu quero separação total, né? Ou eu quero universal de bens. Sim. Mas se não escolher, vai estar sendo regido pelo o regime da comunhão parcial de bens. O Código Civil prevê que se as partes não estipularem o regime de bens da união estável, ele vai ser o regime da comunhão parcial de bens, já que é uma relação informal, enquanto as pessoas
não fizer uma escritura pública, não tiver uma sentença judicial de união estável, vai vigorar, então, o regime de comunhão parcial. Parcial de bens, né? E só voltando um pouquinho mais no ITBI, porque é um assunto assim que a gente depara no dia a dia com perguntas, o ITBI, ele pode ser parcelado? Sim, claro que vai depender, né, a gente está falando aqui de Campo Grande, vai depender da lei municipal. A nossa lei municipal aqui em Campo Grande não é muito antiga, mas no sentido de que permitiu o parcelamento do ITBI, inclusive possibilitando, ainda durante o curso do parcelamento, a lavratura de escritura. Mas no caso a pessoa vai poder lavrar a escritura, mas não vai poder ainda registrar até que ela quite aquele parcelamento. Ah, entendi. A mesma coisa serve para o ITCD? Porque na Cefaz há a possibilidade que pode ser parcelado. Então, mas para a gente conseguir fazer a escritura no curso do parcelamento, a gente precisa que tenha uma previsão normativa nesse sentido. A lei municipal do ITBI em Campo Grande, ela prevê. Certo. A lei estadual do ITCD não prevê. Ela não prevê isso no extrajudicial. Não prevê isso no extrajudicial. Então, para a gente conseguir fazer a escritura no curso do parcelamento, a gente precisa que a lei seja alterada. Em vindo uma alteração da lei nesse sentido, é plenamente possível. Mas hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, ainda não tem essa possibilidade. Que pena, né? Seria o ideal, né? Porque exatamente. É um imposto que normalmente, às vezes, as pessoas têm que desembolsar um valor grande, né? Isso, que é realmente 6% aqui Sim. no nosso estado, né? Não fica... Não é pouco. Não, é verdade, bem. E o vendedor, tá? Que está vendendo o imóvel, ele pode colocar uma cláusula resolutiva na escritura, colocando um prazo para que aquele comprador ele recolha o ITBI, caso que o comprador não optou... Não recolhe na hora. Exatamente. Pode ser colocado? Não vejo impedimento, mas eu acho que no caso, o ideal mesmo é colocar uma cláusula resolutiva dando um prazo para que ele leve a registro. Né? Porque se o interesse é que seja transferido logo, com o registro já vai haver também o pagamento do ITBI. Certo. Doutor, tem diferença de atos que envolvem a procuração? Atos que envolvem a... Sim, pode ser vários atos que exigem uma procuração? Como que existe? Se podem constar a outorga de vários poderes da mesma a procuração, vamos dizer assim, ela pode existir uma procuração que, de repente, tem um noivo que está casando através de procuração, né? Esse é um ato. Sim. E existem outros atos também, para vender imóvel. Tem mais algum? Os atos mais comuns que hoje as pessoas procuram para fazer a procuração. Os atos mais comuns para procuração... Eu já vi um casal que separou através de procuração. Sim. Isso. A procuração ela pode ser usada para as mais diversas funções, né? No caso, ela pode ser usada, no caso que você falou, que é a chamada procuração em função de casamento, que é uma procuração que tem que ser pública, né? Ela pode ser usada, e é muito comum para fins de receber ali algum benefício previdenciário. Ela pode também ser usada para venda de bens móveis, para representar, como você bem disse, numa escritura de inventário, numa escritura até de divórcio, é possível. Ela pode ser usada para mais variado, mas se falar para você o mais usual é para transferência de bens imóveis, para transferência de veículos, e essa questão para fins previdenciários também ela é muito usada. A gente estava falando em lavratura de escritura. Existem casos que alguém vai lá no cartório vender ou comprar, ele declara que ele é solteiro, mas ele vive em união estável. E isso pode causar, né, um problema lá na frente. Né? Sim, já é muito... É comum isso acontecer lá, doutor? A gente normalmente consta nos nossos atos notariais que a pessoa declara se vive ou não em união estável, em união estável, quando ela ali não é casada, né? Porém,
pode acontecer como uma mera declaração de que a pessoa, de fato, tem uma união estável e declara que não vive união estável. Vive, né? Isso pode trazer consequências. Por exemplo, ela transferiu um imóvel que, na verdade, ela adquiriu junto com o companheiro. Né? Como a gente disse, vige o regime da comunhão parcial de bens. Então, nesse caso, ela transferiu um imóvel que, na verdade, era um imóvel comum. Isso pode, né, ser anulado depois. Por isso que a gente consta ali essa declaração das partes. Então, existe uma consequência, sim. Há a questão também que não é pacífico na jurisprudência sobre se há exigência de outorga uxória, outorga marital, outorga convivencial, como é chamada, né? Que é a anuência do companheiro da companheira na venda de um bem, mas como não tem não é pacífico na jurisprudência se há necessidade ou não, porque só para quem não é da área entender, o Código Civil prevê expressamente que há de se ter anuência quando é casamento. Mas ele não fala nada sobre a união estável. Então a jurisprudência ela diverge em alguns pontos. Quando é companheiro, se há ou não há necessidade, há decisões que exigem, há decisões que não exigem. A posição que predomina é que há exigência quando se tem a publicidade daquela união estável. Então aquela união estável que ela tem uma escritura pública, foi levada a registro, ela tem que ter sim a anuência. Quando não se tem essa publicidade, há entendimento de que não precisa essa anuência. Mas no praxe do cartório a gente exige justamente para que haja uma segurança jurídica para as partes. Então, mas se o comprador, no momento ali da lavratura, ele declarou que ele não vive união estável, mas vamos pela ideia que ele já convivia, mas ele omitiu. Depois passaram alguns anos, vamos dizer, vários anos, ele resolveu vender e vendeu sozinho. Mas como a gente sabe, né, como é o ser humano, aí houve essa dissolução dessa união estável, a companheira não saiu contente e ela vai em busca ainda dos seus direitos. Isso pode dar um BO, né? Sim, sim. Principalmente para o comprador, que mesmo ele comprando de boa fé. Sim, se for um comprador de boa fé hoje, a jurisprudência tem privilegiado o comprador de boa fé. Mas ainda assim é um pepino, né? Assim, usando um termo mais. É um problema ali que a pessoa vai ter que lidar e é um risco desnecessário, porque hoje, na verdade, como a gente já falou aqui, a união estável ela está muito equiparada com o casamento. Né? Então você tem que ter os mesmos cuidados e os mesmos praxes do casamento também. E, doutor, quais são os documentos assim necessários para a lavratura de uma escritura? Olha, depende se é pessoa física, pessoa jurídica, né? Tudo tem, se é para uma escritura de inventário, se é para a escritura de uma compra e venda, então depende do tipo da escritura, do tipo de... Mas colocando de uma forma geral, tem que ter o documento das partes, CPF, RG, se é uma pessoa jurídica tem que ter, né, ali a certidão da junta comercial atualizada com a última alteração, o contrato social, vai precisar das certidões, né? O nosso Código de Normas exige as certidões de registro civil atualizadas das partes. É claro que hoje, por exemplo, os tabelionatos de notas já pedem isso, né, diretamente para agilizar o atendimento dos clientes, mas ali tem uma série de documentos que, na verdade, as pessoas às vezes até olham com uma certa... não gostam, né? Acham que é uma burocracia, mas é tudo em função realmente para que elas fiquem resguardadas de futuros problemas. Principalmente com as certidões, né, trabalhista, essas certidões, às vezes as pessoas falam, para quê, né? E é tão importante essa certidão, né? Sim, a certidão de matrícula, principalmente, né? Hoje, as últimas alterações, até tem uma medida provisória recente, tudo ela está sendo, a matrícula é a mãe, né? Documento mãe ali do imóvel. Então ela tem que estar atualizada e normalmente ela constam ali vários detalhes. Hoje a gente não tem mais a exigência de se exigir, por exemplo, certidões de distribuidores né, do judicial.
Porém, é um cuidado que você deve ter ao fazer uma escritura, porque justamente você está ali observando a boa-fé daquela pessoa que está te vendendo. Nós estamos batendo papo com o Dr. Felipe Tomazoni, tabelião do cartório do Primeiro Ofício de Notas. Você que está nos assistindo pelo YouTube, deixa seu like aí, assim o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e entrega para mais pessoas. Dr. Felipe, levantamento do Colégio Notarial do Brasil e confirmado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, diz que nos últimos 5 anos tivemos um aumento considerável do número de divórcios, 75%. O crescente número de separação entre casais também, agora nos 2 últimos anos, é apontado como reflexo da convivência ali devido a essa pandemia. Aumentou a procura por esse ato nos cartórios de notas, de divórcio, de uma dissolução, de união estável? Sim, houve realmente esse aumento, como houve também o aumento paralelo das declarações de união estável. Houve também a procura para declarar? Houve também esse aumento. E houve também o aumento dos testamentos. Vamos falar daqui a pouco dos testamentos. Mas, respondendo à questão do divórcio, tem realmente... mas eu, na minha visão, né, eu acredito que também aquela emenda constitucional de 2010 que facilitou, né, o divórcio, ela também tem reflexo até hoje, né? Porque hoje é muito fácil a pessoa fazer uma escritura de divórcio. Você pode casar num dia e divorciar no outro. Divorciar no outro, né? Então, assim, e aqui em Campo Grande nós temos até um índice até que eu considero que não é um índice louvável, né? Claro que as pessoas têm a liberdade, mas que nós temos um índice bem alto de Mas divórcio, faz muitos anos que eu escuto isso, ainda continua Campo Grande, que pena, né? Proporcionalmente falando, né? Mas enfim, sim, temos tivemos esse aumento. Acho que a pandemia colaborou para esse aumento também, né? Isso, pelo que eu verifiquei, não é só a nível de Brasil, também em outros países teve esse fenômeno. Justamente, acho que pelo excesso aí de isolamento. Isolamento, né? É verdade. Eu acho que contribuiu bastante com o número de divórcios. Eu estava, nas minhas pesquisas que eu estava fazendo sobre o nosso bate-papo, eu me deparei com a resolução 100 do CNJ do ano de 2020, permitindo a possibilidade de modo virtual, mesmo em cartório extrajudicial, do divórcio? Pode? Sim, é possível. E o doutor já realizou? Já fez algum lá? Não, de divórcio ainda não. Eu já realizei várias de compra e venda, de inventário, mas de divórcio ainda não. Mas é plenamente possível. Não tem essa disposição expressa no provimento 100. Certo. Mas o provimento 100, de uma forma geral, ele autoriza os atos notariais de forma eletrônica. Então é possível sim. Eu já fiz várias escrituras de compra e venda eletrônica. Eletrônica, né? Quais os requisitos, doutor, para a lavratura de uma escritura de divórcio ou mesmo de uma dissolução no cartório de notas? Você diz digital ou normal? Não, normal. Normal, tá. Normal. De divórcio, vamos lá, vamos colocar aqui os requisitos tanto do inventário e do divórcio, que foi instituído, né, pela Lei 11.441 de 2007, se não me engano. É isso mesmo. E ela estipulou, e o novo Código de Processo Civil confirmou os requisitos que são: todas as partes têm que ser maiores e capazes, né? Certo. Não podem haver filhos menores, todos têm que estar concordes, não pode haver divergência ali no entendimento, e tem que estar assistido por advogado. É obrigatório, né? É obrigatório, ou por defensor público. Né? Há recentes decisões que possibilitaram, ali no caso do inventário, fazer, ainda que com menores, na via extrajudicial, mas com alvará judicial. Então não tem como fazer com menores, com incapazes, o inventário ou o divórcio extrajudicial. Tem que
primeiro ter o alvará judicial para que seja feito no cartório, Sim. né? Também tem uma inovação, um provimento, que eu vi do CNJ, provimento 67, eu não sei se isso está em prática. Provimento 67 do CNJ, que é a possibilidade de fazer a conciliação, mediação nos serviços notariais. Sim. Isso pode ser feito? Sim, é possível sim, o provimento 67. E como que está aqui em Campo Grande? Olha, em Campo Grande ainda a gente não vê muito isso na prática, porque existe toda uma infraestrutura que deve ser feita para realizar a conciliação e mediação. O próprio provimento exige treinamentos que exigem ali um custo para que se capacite ali os escreventes que vão realizar, ou os prepostos que vão realizar aquela conciliação e mediação. Porém, o mesmo provimento ele estipulou que o valor de cada sessão equivale a uma escritura de valor a escritura sem valor declarado, que é uma escritura a escritura mais barata, vamos assim dizer, de um valor bem pequeno. Certo. Então, isso, na minha visão, acho que desmotivou de uma forma, e isso eu falo a nível Brasil, né? Você não vê quase cartórios realizando conciliação e mediação, porque o custo até porque é facultativo, não é obrigatório, né? O provimento fala que é facultativo. Facultativo, então, por parte dos cartorários. Não tem obrigatoriedade de realizar. Então, sim. como o custo é grande, né? Você tem que montar uma infraestrutura para receber as partes. O custo é grande para um retorno que não é tão atrativo. Eu acho que isso desestimulou de uma forma geral os cartórios de todo o Brasil. Eu confesso que eu ando em outros estados, converso com colegas e não vejo quase essa atribuição sendo exercida. E até porque geralmente não é resolvido numa única sessão, né? Sim. Aquela situação, aquele conflito, né? Vai exigir às vezes 2 ou mais sessões, e realmente tem toda uma estrutura, né, que exige, e esses conciliadores, mediadores, eles têm que ser capacitados. Sim, né? Têm que ser capacitados e constantemente passar por reciclagem. Certo. Vamos voltar ao testamento. E com essa pandemia aí que nós estamos vivendo, a procura também aumentou nos cartórios? Também aumentou. O testamento foi... na verdade, assim, o testamento, o brasileiro ele não tem a costura... Não. A cultura do testamento. Não. O brasileiro, acho que, na verdade, a cultura latina olha para isso como se você estivesse esperando ali a morte. A morte, né? Isso. Não gosta de falar disso. Então, normalmente não se faz mesmo muitos testamentos em cartório justamente por causa dessa cultura. Porém, com a pandemia, acho que as pessoas, todo mundo ficou muito sensibilizado com a situação, a procura foi grande, aumentou muito. Isso, até levantamentos das entidades, dos cartórios, tal, tem constatado realmente isso. Então, eu converso com bastante outros advogados, até de outros estados, que a gente tem uma rede de comunicação com outros advogados de outros estados, mas hoje eu percebo assim, que os advogados, eles estão oferecendo mais sabe assim, o testamento como até um planejamento sucessório, né? Sim. E eu tenho percebido isso, que os advogados eles estão mais conscientes também, porque realmente se você deixar para a população, eles têm que, nossa, testamento, falar em testamento, eu lembro que até uns anos atrás, falava de testamento, meu pai, minha mãe, ou alguém mais velho um pouco do que eu, sabe? Falava assim, nossa, o que é isso? Testamento? Tá tendo, né? E eu tenho percebido isso, que a aceitação dessa palavra, desse ato, já está bem mais do que lá atrás. Não, hoje está mais difundido. E quais as exigências para fazer um testamento público? Vamos falar do testamento, porque eu acho, assim, na minha visão, o ideal é o testamento público. Sim. Porque o testamento particular, ele tem uma grande chance, né, de ser questionado, né, por alguém. Testamento público, e tem também a opção do testamento cerrado, né? Apesar que não é um testamento público, também é o testamento cerrado, mas a gente não recomenda essa via,
porque é um testamento que não fica uma via no cartório. A gente Também não recomendo esse, eu nem falo dele. Porque, na verdade, o que acontece no testamento cerrado, que é chamado testamento secreto? A pessoa chega para o tabelião, fala assim, esse aqui é meu testamento, eu quero que você... Já chega com o testamento pronto. Sim. Lacrado. Não, aí a gente vai lacrar. Certo. Ela chega com o testamento e fala, eu quero que você lacre. A gente tem que primeiro fazer o laudo de aprovação, né? O laudo no termo de aprovação, a gente faz ali, rente ao testamento, no testamento, faz ali perante as testemunhas, lacra, chama cose, né? Costura e entrega para a parte e guarda no cartório só que foi entregue para as partes pós termo de aprovação. Mas não fica uma via do testamento, certo, que nem o testamento público, né? Não fica no cartório. Então, se a pessoa amanhã perde aquele testamento ou rompe o lacre, aquele testamento perdeu a validade. Tá. Se ele morreu, vai ficar registrado lá no SENSEC que existe esse testamento ou não vai ficar? Somente as testemunhas que têm esse conhecimento? Não, hoje... Porque o público a gente faz, né? Porque hoje um inventário exige a certidão negativa de testamento. Sim. O testamento lavrado em cartório, os testamentos que passam por o cartório, a gente tem que lançar no SENSEC que houve um testamento. Mas esse cerrado? Olha, normalmente a gente lança também. Certo. Normalmente a gente lança. Mas veja, a gente só vai ter no cartório que existe um testamento. Mas se aquele testamento some, por exemplo, a parte morreu e as testemunhas já morreram, por exemplo. Exatamente. Ou o simples fato dela romper o lacre, a lei já fala que ele já perde a validade. Já perde a validade. Perde a validade. Então é um testamento que a gente não recomenda. Mas o testamento público é um testamento que a pessoa tem a garantia que a hora que ela quiser, ela tem ali uma via no cartório. Certo. Dr. Felipe Tomazoni, eu acredito muito na advocacia extrajudicial, tá? Eu sou militante para que não só eu ofereço, a primeira coisa que eu faço é oferecer, sabe, advocacia extrajudicial, até porque eu vejo assim muito mais célere. Não tem assim o que dá para ser feito, claro, num cartório extrajudicial. E eu fico assim, os benefícios, né, dessa modalidade, dessa advocacia. Mas também tem assim, que os advogados tomem conhecimento e a população também tome conhecimento. Existe a possibilidade, tá, dos cartórios, junto com a OAB, fazer uma campanha dessa advocacia, não sei, mas mostrar mais os benefícios dela para a população, até para poder desafogar um pouco o poder judiciário. Tem alguma possibilidade dos cartórios se unirem com a OAB e fazer esse... Nada impede. Nós estamos sempre abertos para contribuir aí para a sociedade, para que o judiciário seja desafogado, para que a população tenha um atendimento mais célere. Essa é a nossa função. Na verdade, a tendência, se você observar, do judiciário e das legislações recentes, é que aos poucos, cada vez mais, o extrajudicial ganhe mais força, né? Ganhe ali atribuições que vão trazer celeridade e a pessoa não esperar, às vezes por anos, o processo judicial. Então, porque eu vejo assim, eu gosto de fazer muito inventário extrajudicial. E às vezes termina com 40 dias, 30 e poucos dias, e a pessoa fica tão contente. E aquele mesmo que teve aquele inventário que terminou tão rápido, ele já indica você para outra pessoa, porque ele fala, nossa, olha, terminou rápido, porque foi no extrajudicial. É claro que tem os requisitos, a gente sabe que existem os requisitos. Então eu vejo assim que realmente, se a gente mostrar, se a gente fazer um trabalho para a gente conscientizar não só os operadores de direitos, nós advogados, mas também a população, que existe esse meio, porque tem gente que não sabe ainda, mas que existe esse meio, que é mais célere, que às vezes até um divórcio, uma dissolução de uma união estável ou outro pode ser feito ali. Nossa, eu acho assim que
até diminui um pouco aquela pressão, porque no inventário também tem um momento ali de luto, de dor, mas está sendo Sim. resolvido, está sendo, né? Eu acho que tudo isso é uma questão da gente mudar a cultura, né? A gente tem a cultura do litígio, a cultura principalmente até dentro da faculdade de Direito, né? A gente tem a cultura do qualquer coisa de processo, né? E, na verdade, hoje o caminho, como você citou, a conciliação e mediação, ainda que não seja feito em cartório, seja feito por centros de conciliação, a advocacia extrajudicial, os próprios advogados, na verdade, aqueles que conhecem a advocacia extrajudicial sabem que o retorno vem rápido. Por quê? Porque como você tem uma celeridade nos atos, você vai ter um retorno rápido. Né? Então, aquele que atua numa regularização imobiliária, aquele que atua na área de sucessões, de família, ele vai conseguir fazer, como você disse, um inventário, um divórcio, em 30, 40 dias, enquanto ele vai esperar ali, às vezes, 2 anos para concluir. A uso capião extrajudicial, que veio recente também com a atribuição dos cartórios, que demora aí. Claro que tem um procedimento dentro do registro de imóveis, que é um procedimento também muito cuidadoso, já é um procedimento um pouquinho mais demorado, mais perto do que, às vezes, uma usucapião no judicial vai demorar 5 anos. Né? Dentro do extrajudicial, agora está demorando, sei lá, 180 dias. Né? Então, tudo isso é a tendência, e a cultura tem que ser mudada, né? No sentido de que a população entenda que ela vai, às vezes, até pagar um pouquinho mais, mas ela vai ter, se você pegar menos dor de cabeça. O tempo hoje vale dinheiro, né? A gente tem que pensar nisso, porque às vezes você vai pagar um pouquinho menos numa ação judicial, mas você vai demorar ali muito tempo. E às vezes, quanto mais os herdeiros demora para poder resolver, ter aquele inventário finalizado, vamos dizer que foi para o Poder Judiciário, e às vezes os herdeiros eles começam a entrar em conflito por uma determinada coisa. Sim. Peraí, aquilo lá está ficando no imóvel, olha. E quando é levado para o extrajudicial, isso é resolvido de uma forma muito mais rápida e que acaba, às vezes, evitando esse tipo de conflito. Eu já tive vários que eu percebi isso. Então, assim, por isso, assim, a primeira coisa que eu falo com as pessoas que eu estou atendendo, a possibilidade da gente ir para o extrajudicial. E fala para nós, assim, para quem está nos ouvindo, assistindo, como é calculado, só para ter uma noção, porque a primeira coisa que eles perguntam, mas é muito caro o inventário fazer no cartório. A tabela de emolumentos, ela é de iniciativa, a iniciativa da lei, ela é do Tribunal de Justiça. E a lei passa pela Assembleia Legislativa. É importante o doutor falar isso, Sim. Só cortando o doutor um pouco, porque ainda a grande parte da população pensa que é vocês, cartorário, que estipula, né? Exatamente, que estipula. Não é bem assim. Não é bem assim. O pessoal acha que a gente que faz uma tabela, exatamente. Né? Fala, nossa, é tudo muito caro, né? Mas não, na verdade, por atribuição da lei federal, cada estado estipula ali, a iniciativa de lei é exclusiva do Tribunal de Justiça, ou seja, quem tem que tomar a iniciativa da lei é o Tribunal de Justiça de cada estado, e a lei passa pela Assembleia Legislativa. Só que cada estado vai fazer dentro da sua realidade, dentro da realidade econômica daquele estado, né? E o nosso estado aqui, a gente tem também repasses, né? Repasses que vão aí para a Defensoria, para o Ministério Público, Prefeitura. Na verdade não passa pela Prefeitura. A Prefeitura não recebe. A Prefeitura não recebe. Defensoria, Ministério Público, PGE, né, Procuradoria Geral do Estado, e Tribunal de Justiça também tem 2 fundos. Né? Então 100% que a pessoa paga ali não fica para o cartorário, não. Né? De isso 100%, é importante dizer, é importante porque, veja, de 100% do que ela paga ali,
40% não é do cartorário, né? Até porque o cartorário, a pessoa pensa assim, não, aquilo ali fica tudo para o cartorário. Não. É isso que a gente escuta no dia a dia. O cartório, ele é uma empresa, né? Ainda que não tenha personalidade jurídica, ele é uma empresa, no sentido fático da coisa, onde o cartorário paga, né? Exercido em caráter privado. O cartorário não recebe um salário. Uma coisa muito comum, as pessoas acharem que somos servidores e que recebemos algum dinheiro do Estado. Não, o cartório não recebe um centavo do Estado. Toda a manutenção do serviço de cartório depende do faturamento do cartório. Então, se entra X de emolumentos, X de valor naquele cartório, parte daquele valor vai ser usado para pagar funcionários, pagar água, luz, energia, aluguel. Toda a estrutura é paga pelo cartório, não é paga pelo poder público de maneira nenhuma. Porque a gente exerce a função em caráter privado. Isso vocês tirando os 60% que fica para o cartorário. Sim. Porque 40% não é nosso. Não é de vocês. Resta 60%. Desses 60% tem todos esses custos da estrutura do cartório, de funcionário. E fora que a gente é tributado para efeito de imposto de renda como pessoa física. Então é um imposto mais alto do que se a gente fosse uma empresa, uma pessoa jurídica. Então a gente não tem algum benefício fiscal no imposto de renda. A gente é tributado no mesmo índice da pessoa física. Entendi. Então é um tributo bem elevado. Então funciona assim. E aí a iniciativa de lei, como eu estava dizendo, é do tribunal, passa pela Assembleia Legislativa, cada estado vai fazer dentro da sua realidade ali os emolumentos. Tem emolumentos nossos que as pessoas muitas vezes não sabem que são isentos, né? Por exemplo, a certidão de registro, o registro de nascimento é isento. Quando você vai registrar o seu filho, você não paga nada. O registro de óbito é a mesma coisa, né? Tem uma série de atos que também o usuário não precisa pagar. E tem também atos que a pessoa tem um desconto previsto em lei. Então, há uma série de informações que as pessoas às vezes não têm conhecimento nesse sentido. Porque nós, na verdade, também somos agentes que estamos ali para servir a população. A população, né? Isso mesmo. Exatamente. Doutor Felipe, quero agradecer a tua presença aqui no Juridicast, tá? De ter disponibilizado do seu tempo. Mas foi um bate-papo valioso, eu tinha certeza que seria assim. Muito obrigada mesmo pela tua presença. Eu que agradeço, obrigado, doutora, agradeço também aos nossos espectadores e, se precisarmos, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. Agradecer é a arte de atrair coisas boas. A felicidade está em deixar de reclamar por aquilo que não conseguistes e passar a agradecer por aquilo que não perdestes. Agradeça todo dia. Gratidão é quando a gente abraça Deus em oração, agradecendo por todas as bênçãos dadas por Ele. Quando você adquirir esse hábito de agradecer, esse hábito da gratidão, você vai ver o quanto a tua vida será transformada. Até o próximo Juridicast.